que não estava entrando aqui o endereço. Eu acho que a gente... Camila, acho que se você está falando, teu áudio... Iniciei a gravação, tá bom? Tá bom. Bom, pessoal, eu acho que já temos aqui... Quantas pessoas? 19. 19, né? Para não dizer que nós não somos pontuais, eu acho que a gente pode começar, Rodrigo. Por conta do tempo também, né? Exatamente. Então, pessoal, bem-vindo a todos novamente na nossa terceira aula aqui, né? Hoje a gente vai se dividir, e aí até vamos ficar eu e o Rodrigo falando um pouco para vocês sobre saúde digital, e por que a gente, dando alguns conceitos para vocês, e eu e o Rodrigo a gente vai se dividir nessa atividade de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, podem levantar a mão, se quiserem abrir o microfone, se quiserem fazer perguntas aqui também pelo chat, fiquem à vontade, tá? É importante a gente fazer esse diálogo aí mais, essa aula um pouco mais dialogada. E eu queria também dar as boas-vindas ao pessoal de Itapiratiba, eu acho que eu estou vendo o André aqui, e eu acho que eu vi a Flávia também. E a eles, que o pessoal de Itapiratiba, vocês também podem participar aqui com a gente. Se vocês quiserem depois falarem um pouco das experiências que estão tendo aí no município, eu sei que o município está com várias experiências de telesaúde já, então vocês podem participar também, tá? Rodrigo, então pode começar. Bom, pessoal, boa tarde a todos novamente. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre saúde digital. A gente está discutindo vários conceitos aí de saúde, né, durante esses encontros. E o nosso PET é de saúde digital, né? Então essa aula de hoje é bem importante para a gente todos aí se apropriarem um pouco dos conceitos, do que a gente tem falado sobre saúde digital, sobre o uso dessas tecnologias. E aí, para a gente começar a nossa discussão de hoje, eu compartilhei aqui na minha tela um Mentimeter com umas perguntas para vocês. Vocês estão vendo minha tela? Está aparecendo para vocês? Sim? Está aparecendo o QR Code? Sim, no cantinho esquerdo, sim. Então, a primeira pergunta que eu vou pedir para que vocês reflitam um pouco e respondam para a gente, aí escaneando o QR Code, é como que vocês acham que as tecnologias digitais elas impactam o cuidado em saúde? Então, eu queria que vocês tentassem traduzir aí em uma palavra, no máximo 2 palavras, como que vocês acham que as tecnologias elas atravessam o cuidado em saúde. Então, pensem aí na prática que vocês têm, por exemplo, quem já está em estágio, quem está discutindo os conceitos em sala de aula, indo numa parte mais teórica, sobre o cuidado de saúde, seja na enfermagem, seja na odontologia, seja na nutrição, nas diversas áreas, como que as tecnologias digitais, elas atravessam esse cuidado, elas impactam, né, o cuidado. Então, já aparecem algumas palavras aí, né? Algumas pessoas acham que facilita, que aproxima, traz agilidade, facilita o acesso, dá acessibilidade também. O que mais? Alguém mais para falar? As tecnologias, elas têm esse papel, né? Então, a gente pensa aí de facilitar o acesso, né? A gente está falando bastante aqui sobre, vai falar, né? Daí vai falar sobre teleconsulta também. Então, o que a gente permite é que as pessoas, mesmo de forma distante, elas consigam se aproximar, né? A gente tem uma característica, por exemplo, no nosso país, que é dos especialistas estarem nos grandes centros. Então, por exemplo, com teleconsulta, com a telesaúde, a gente consegue levar, por exemplo, opinião de especialista para áreas remotas, né? Então, facilitar, por exemplo, reduzir o tempo de espera dos pacientes para o atendimento também, facilitar, trazer qualidade para o atendimento que é oferecido. E novas oportunidades, alguém colocou. Então, a gente está tendo, cada vez aparecem novas oportunidades que conforme vão vindo, a gente vai tendo novas formas de comunicação e novas tecnologias, isso vai impactando também a forma do cuidado em saúde. Então,
teleconsulta, por exemplo, não é algo que é recente, é algo que já é feito há bastante tempo, né? O uso de telesaúde. Só que conforme vão mudando as formas de comunicação e as novas tecnologias, vai mudando a forma que a gente aplica a telesaúde, né? Que a gente faz. Mas isso não é algo novo. A Deise vai falar um pouquinho sobre isso. A gente já fazia telesaúde com fax, por exemplo, né? Para se dar segunda opinião. Então, conforme a gente vai tendo novas tecnologias e novas oportunidades, né? Novas formas de comunicação, a gente vai mudando também a forma do cuidado em saúde. Então, mas principal do que apareceram aí dos principais pontos é a questão do acesso, né? Então, de facilitar o acesso do usuário, por exemplo, ao serviço de saúde, né? O empoderamento também, então a gente consegue, inclusive, levar informação para o usuário, né? E isso empodera também o usuário. Então, legal, pessoal. Então, vários pontos interessantes que vocês colocaram aí que vão permear a discussão de hoje. E a gente tem mais uma pergunta, né, disparadora para refletir um pouquinho. Quais que são os potenciais riscos que a gente tem no uso de tecnologias digitais em saúde? A gente falou um pouco dos impactos, né? Então, o que tem de aspectos positivos, mas quais que são os riscos, né, e possíveis problemas que a gente tem no uso de tecnologias digitais em saúde? Queria que vocês também trouxessem em uma, no máximo 2 palavras. Analfabetismo digital, né? Tem a questão de se eu não tenho um bom letramento digital, será que eu vou usar de forma adequada essas tecnologias, né? Será que eu não posso estar expondo o usuário a risco, né? Tanto o profissional quanto o paciente também. A questão do vazamento de dados também, que é algo que tem sido bastante discutido, né, nos últimos tempos. A questão da proteção de dados. Então, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados hoje, que é um grande avanço que a gente tem para o país e que hoje faz parte da formação de qualquer curso na área da saúde também. Porque indica para a gente o que a gente pode e o que a gente não pode fazer com os dados do paciente. E a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela não tem a ver também só com a área da saúde, ela é uma lei para o país. Então, a gente, enquanto cidadão, para a gente poder saber quais os nossos direitos, né, também, e deveres, aí, o que as pessoas podem ou não podem fazer com os dados. E a gente tem uma questão importante que a LGPD traz, que é de mostrar o que são dados sensíveis. Então, dados sensíveis são aqueles dados que podem gerar preconceito, por exemplo, e a gente trabalha muito com dados sensíveis na área da saúde, então a gente tem que ter bastante atenção, né, quanto a isso. Então já fica também como tarefa de casa aqui para vocês, após essa aula, vocês lerem a LGPD também, isso é importante. Então, outros pontos, a questão da vulnerabilidade dos dados, questão de falta de acesso, muitas vezes isso pode ser um problema, ou não também, porque a gente fala muito, em prontuário eletrônico, a gente fala muito sobre restrição de acesso, então, quem que pode acessar os dados daquele paciente? Então, um conceito importante também, só podem acessar os dados daquele paciente quem cuida daquele paciente. Se aquele paciente não está sob meu cuidado, eu não tenho direito a acessar os dados dele. E aí, um aspecto muito interessante também sobre a questão do acesso aos dados do paciente, eu tive a oportunidade de ir para a Universidade da Flórida no mês passado. Eu passei uma semana lá. E é uma universidade que é a universidade principal de inteligência artificial nos Estados Unidos. Então, a universidade é uma universidade de IA, assim, eles introduzem IA em todos os cursos, né? E aí um aspecto interessante, eu estava conhecendo o prontuário eletrônico que eles usam lá, que é o Epic, e lá tem uma lei nos Estados Unidos que o paciente ele tem direito a ter acesso a tudo que o profissional registra no prontuário eletrônico. Então, tem mais ou menos um intervalo de algumas horas, mas tudo que o profissional ele registra, se o profissional vai lá, faz uma anotação e registra no prontuário, o
paciente consegue acessar o aplicativo e ver o que o profissional registrou sobre ele. Isso dentro do hospital. Inclusive saber a hora, o nome do profissional, isso é uma lei nos Estados Unidos. Isso é muito, muito interessante. Então, a gente está nesse movimento também de permitir o acesso, né? E vem para aquela questão do empoderamento também, né? De que o paciente ele tenha direito à sua informação, né? O prontuário ele é do paciente, né? Então, tem essa questão do acesso, que isso traz problemas também, porque quando a gente está tramitando dados do paciente em rede, por exemplo, a gente tem um aspecto muito importante que é a da segurança dos dados também, né? Que aparece ali no vazamento de dados que alguém trouxe. Que mais de pontos importantes? A questão de perda dos dados também. Quem falou sobre perda dos dados quer comentar o que pensou em perda dos dados? Não? Eu diria que talvez isso não seja um risco. Eu acho que a gente tinha mais perda de dados quando a gente fazia as coisas no papel, né? Que vocês, não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, tinha um setor de arquivo dentro do hospital que ficavam todos os prontuários lá. E aí, de vez em quando, a gente escutava, pegou fogo, teve enchente, perdeu tudo os prontuários dos pacientes. Então, na verdade, a questão da perda de dados, com as tecnologias digitais hoje, a gente tem um grande avanço nisso, que a gente consegue garantir para que não tenha perda dos dados. Às vezes acontece quando tem, por exemplo, num hospital que muda de sistema, usa um prontuário eletrônico, vai passar para outro prontuário eletrônico, a gente ainda não tem um nível de é um termo novo aqui, interoperabilidade e padrões de dados, por exemplo, usados nas instituições, que permitem que a gente não perca esses dados quando tem uma mudança de um sistema para outro, né? Mas a gente tem caminhado no país para a gente não ter essa perda de dados. Então, na verdade, essas tecnologias elas têm ajudado a gente a não perder dados. O que a gente quer é ter um histórico de saúde daquele usuário, daquele paciente por muito tempo. Então, ao longo da vida dele. E isso vai impactar com que a gente tome melhores decisões aí no cuidado a longo prazo, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre o uso de IA, por exemplo, que a gente tem usado na saúde para predição de eventos. Então, eu saber quando que um evento pode acontecer, o risco de um evento acontecer, por exemplo, o risco desse paciente ele se tornar hipertenso, se tornar diabético, ter uma queda, ter uma infecção. Então, hoje a gente já consegue, a partir desse grande volume de dados, por exemplo, do paciente, a gente tomar essas decisões. Isso ainda é algo que, assim, a gente está em construção, mas é algo que a gente consegue prever para um futuro, né? Mais algum ponto aqui? Daisy, quer comentar algum ponto dessas palavras? Tem muita coisa para falar, né, Rodrigo? Muita coisa. Eu fiz um brainstorming aqui, né? Falei já de vários pontos assim que são importantes que permeiam a questão da saúde digital também, né? Sim. E várias dessas coisas que a Camila vai comentar, várias dessas coisas que você colocou e que algumas pessoas colocaram aqui, né? Algumas dessas palavras você conseguiria falar muita coisa em relação a isso, né? Mas eu acho que você abordou como uma introdução aí, eu acho que para as pessoas pensarem a respeito, eu acho que foi muito bom. Camila. Bom, então, as palavras que foram colocadas aqui, ótimas palavras, né? E essa introdução que o Rodrigo fez, pensando nesses dados que são do paciente, né? E o Ministério da Saúde, por meio da CEDIG, está direcionando a isso. Quando a gente tem um aplicativo Meu SUS Digital, né? A gente está falando de um início aí, né, de nós termos esses dados nas nossas mãos, os dados que são
que são as nossas informações de saúde, né, estão lá no meu SUS Digital, e a tendência é esse aplicativo do governo ter realmente todos os dados que acompanham, ou seja, o dado, ele acompanha o paciente por onde ele vai, por meio desse aplicativo. Então, existe esse direcionamento, né, que é bem importante. É o usuário tendo essa possibilidade das suas informações estarem na palma da sua mão. Tá bom? Elza. Eu gostaria de saber o seguinte, como eu não tenho acompanhado esse prontuário eletrônico, eles estão sendo alimentados com os dados daqui para frente ou estão sendo alimentados com todo o histórico do paciente? Essa é a minha dúvida. Então, é bem legal isso que você trouxe, Elza, porque assim, a gente tem as instituições, elas estão em estágios diferentes. Então, hoje a gente tem instituições que ainda tramitam as informações em papel, que utilizam algum sistema, por exemplo. Então, cada instituição funciona de um jeito diferente, mas sempre é daqui para frente. Você tem até experiências, por exemplo, de digitalização dos prontuários antigos. Mas aí o formato de entrada do que a gente tem de dados já é diferente. Por exemplo, a gente tem daí já é uma estrutura de dados de imagem, mas quando a gente está trabalhando com prontuário, depois a gente vai trabalhar com dados que são escritos ou de campo, onde o profissional ele vai selecionar. Então, é sempre do momento de implantação para frente. Não consigo ter acesso aos dados anteriores, né? Mas bem importante essa pergunta que você traz. E aí eu também queria trazer um outro ponto da Camila que falou do aplicativo, do meu SUS digital, que tem a questão do letramento digital, né? Então, assim, um baixo letramento digital traz riscos também, né? Então, a gente tem que garantir um letramento digital tanto dos profissionais para utilizarem de forma adequada essas tecnologias, a gente fala muito para ter um uso, por exemplo, o uso de inteligência artificial agora, que está crescendo bastante na área da saúde, né? A gente fala muito de um uso ético e responsável. Então, será que os profissionais eles foram capacitados para usar essas ferramentas, essas tecnologias? Os profissionais sabem o que podem e o que não podem fazer com os dados do paciente? Como que podem manipular esses dados? O que eu posso colocar de dados do paciente dentro de uma IA, por exemplo, ou não? E mesmo da teleconsulta também, o que eu posso fazer? As questões de privacidade e de segurança, né? Então, o letramento digital dos profissionais passa por tudo isso, assim como o letramento do usuário também, do paciente, né? Então, se o paciente que ele tem o melhor letramento digital e o melhor letramento em saúde, ele vai conseguir ter melhores respostas também numa teleconsulta do que um paciente que ele tem pouco letramento digital. Então, tem inclusive estratégias onde o paciente, por exemplo, ele não tem um bom letramento, não tem um dispositivo adequado para fazer uma teleconsulta, o agente comunitário de saúde vai lá e leva um dispositivo, então, um tablet para o paciente poder fazer uma teleconsulta. Então, são estratégias que a gente tem. Andréia está com o microfone aberto. Rodrigo, agora o seu fechou. Desculpa, gente. É uma forma de... Eu estava falando aqui o letramento digital do usuário também, e o letramento em saúde, ele vai influenciar, por exemplo, as respostas depois na teleconsulta, né? Então, se o paciente que ele tem, ou o usuário que ele tem, um melhor letramento digital e um melhor letramento de saúde, provavelmente ele vai ter melhores respostas também para a teleconsulta depois. Então, isso são aspectos que a gente tem que levar em conta, e por isso que tem tido esse movimento no país para fazer o letramento digital, né? Tanto dos profissionais quanto dos usuários também. Bom, acho que alguém mais gostaria de falar? Principalmente dos estudantes? Trazer algum ponto, alguma experiência do que a gente está discutindo aqui? Não? Então,
passar a palavra para a Deise. Eu tenho uma dúvida, Rodrigo, Olha, pode falar. porque aqui a gente está com alunos de várias áreas, né? Aqui na FOUSP, nós utilizamos um sistema chamado, que não é um prontuário eletrônico, é um prontuário digital, né? Ele é o Romeu. E nas unidades aí da enfermagem, da terapia ocupacional, das outras unidades que participam agora do PET, vocês têm prontuários eletrônicos? Ou vocês utilizam, qual é o meio aí que a enfermagem, por exemplo, né, que você está dentro, vocês utilizam qual prontuário? Então, bem legal isso que você trouxe, Camila, porque cada lugar é um prontuário diferente, né? Então, você tem, por exemplo, hospitais que vão usar o MV. O MV é um prontuário que é um dos mais conhecidos. E aí é tanto enfermagem, medicina, todos os profissionais usam dentro do sistema MV. Você tem o ICESP, que é o do câncer, acho que usa o TASI. Aí você tem o INCOR, que é o Instituto do Coração, que ele usa o SI3, que é um sistema próprio. Ou seja, cada instituição usa um prontuário totalmente diferente, um sistema totalmente diferente. No HU, a gente tem um sistema específico para o prontuário da enfermagem, que é o ProSenf. E a área médica estava registrando no papel ainda. Olha que loucura. E agora estão fazendo o prontuário eletrônico do Hospital Universitário da USP. Então, isso é um desafio também, porque cada instituição que você vai é um prontuário diferente. E aí aprender um sistema totalmente novo, né? Com as informações estão em lugares diferentes também. Então, isso é algo que é bastante desafiador. E, ao mesmo tempo, você tem também instituição que tem um sistema, por exemplo, o registro da enfermagem, um sistema para o registro médico, e isso também não é tão bom, né? Então, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, das vantagens e desvantagens que a gente tem nessa perspectiva do prontuário eletrônico. Então, varia bastante, né? Varia por qual sistema que a instituição adota. Mesma coisa na atenção primária. A gente tem o PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, que é do Ministério, mas que não é adotado em todos os municípios. Então, fica a cargo do município adotar ou não o prontuário eletrônico. Seria muito bom se a gente tivesse, né? Por exemplo, o PEC sendo usado no país todo. Porque aí, se o paciente ele vai de um lugar para o outro, ele muda de município, muda de estado, o profissional que vai atender, que vai receber esse paciente, consegue ter acesso ao histórico de saúde. Se o município usa um sistema próprio, depois, quando esse paciente ele vai para um outro local, o profissional não consegue ter acesso ao histórico de saúde. Mesma coisa nos hospitais. A gente tem tido no Ministério da Saúde um movimento de usar nos hospitais de ensino federais e o movimento do EBSER também, para usar o GHU e o A GHU. GHUSE. A GHUSE e o AGHU também, né, que são sistemas diferentes, mas que são para uso nacional, que isso seria algo muito bom. Então, imagina se o paciente está internado no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e ele vai ser atendido num hospital aqui em São Paulo, o profissional que vai atender ele ter o histórico das internações anteriores. Olha quanto que a gente ganha aí pensando em continuidade do cuidado, né, na questão da assistência. Mas hoje a gente tem movimentos, o Ministério da Saúde tem investido nisso, mas a gente ainda tem um bom chão pela frente, né? Uhum. E por isso também que é importante o fortalecimento e a aderência, a adesão da Rede Nacional de Dados em Saúde, né? Ela que vai fazer essa ligação das informações, das trocas, né? Então, esse é um movimento muito importante e estruturante, né, para a saúde digital. Exato, acho que a Deise vai falar um pouco disso também. Né? Aproveitando um pouco esses conceitos que o Rodrigo trouxe, gente, eu não sei se todo mundo conhece e que profundidade, né? Mas, por exemplo, o Rodrigo deu o exemplo de diferentes prontuários, né? O MV é um deles, o do INCOR é outro, do HC é outro, e acho que você falou da enfermagem também, né, Rodrigo? Então, que nem o MV é um prontuário privado. Se a gente pega o ESUS APS, é um prontuário feito para o SUS.
E aí, esse exemplo que o Rodrigo deu, de um paciente sendo atendido em Porto Alegre, depois ele fazendo um procedimento em São Paulo, para acontecer esse acesso entre um prontuário de diferentes prontuários de diferentes fabricantes, digamos assim, eles podem se conversar entre si, né? Se um sistema for... E aí, esse conceito deles se conversarem é o que a gente chama de interoperabilidade, que acho que o Rodrigo comentou agora há pouco, que talvez nem todo mundo saiba o que é interoperabilidade. É exatamente os sistemas, eles poderem um ser acessado no lugar... vamos supor, eu estou lá registrando, meu serviço usa o MV, que é um prontuário de uma empresa privada, mas o paciente vai para um outro serviço onde tem um outro prontuário. Desde que os sistemas sejam interoperáveis, é possível o acesso, lógico que tem algumas outras questões em relação a isso, mas é possível o acesso desses dados entre um prontuário e outro, mas desde que os sistemas sejam interoperáveis. E hoje em dia, a gente ainda tem vários sistemas que não são interoperáveis, tá? E esse é um grande problema para a saúde digital, tá? Eu acho que o Celso levantou a mão. Eu vou só, antes do Celso, eu vou só complementar nisso que você falou, Daisy, que, assim, para trazer um outro conceito, que além do que a gente fala muito de interoperabilidade, que está associado a padrões de dados também. Então, quando a gente fala em saúde, tem a ver com interoperabilidade, a gente fala muito em padrões de dados. Isso faz com que os sistemas consigam trocar informações. Isso parece muito bobo e parece que não tem nada a ver com o que a gente faz na área da saúde, mas tem tudo a ver, assim, né? Então, assim, os padrões de dados, eu vou só para dar um exemplo para vocês entenderem, a gente usa muito a Classificação Internacional de Doenças, né, a CID, que eu acho que todo mundo acaba tendo contato aqui, mesmo sendo de outras áreas da saúde, né? Mas, por exemplo, cada diagnóstico na Classificação Internacional de Doenças, na CID, tem um código, né? E isso permite com que todo mundo consiga saber que aquilo é aquilo. Então, quando aparece lá pneumonia, eu sei o que é pneumonia, a Daisy sabe, se a gente for conversar com alguém do Japão, dos Estados Unidos, vai saber que pneumonia é pneumonia. Porque se eu dou um nome, a Daisy dá outro nome, a Camila dá outro nome, nos Estados Unidos eles dão outro nome, a gente não consegue, por exemplo, trabalhar com esse dado, né? Então, a gente faz para isso são como padrões de dados, isso é uma classificação, né? Mas é mais ou menos essa lógica que a gente tem de padrões de dados. Então, eu sei que febre, hipertermia é sempre febre e hipertermia, e isso é representado por um código. Então, qualquer sistema consegue entender esse código. Isso parece que não tem nada a ver com a área da saúde, né? Isso é coisa de informática. Mas tem tudo a ver porque isso permite a gente fazer continuidade do cuidado nesses diversos sistemas que a gente tem dentro de uma instituição, por exemplo, de um hospital, né? Então, pense no Hospital das Clínicas, o tamanho que é, o tanto de sistemas que eles têm. Se a gente não tiver esses padrões de dados e esses termos codificados, os sistemas eles não conseguem trocar dados e não conseguem conversar. E isso tem a ver com interoperabilidade. E tem a ver também com o cuidado, né? Com o cuidado que a gente oferece. Celso tinha levantado a mão, desculpa ter te cortado. Quis aproveitar o gancho da Daisy. Não, tudo bem, gente. Boa tarde para todos. Enfim, o que eu queria só falar para vocês, na verdade, é assim, dentro do que o Rodrigo falou, e tanto a Daisy e a Camila lembraram os sites do Ministério, eu acho que a gente tem que levar em conta sempre que a gente está num momento de uma sociedade em transição. E essa é uma questão bastante delicada. Por quê? Porque a gente vive, né, é uma sociedade que, ao mesmo tempo, vive a digitalização no seu dia a dia, na questão, digamos, do celular, enfim, do comércio eletrônico, e tudo parece estar absolutamente integrado à vida das pessoas. Quando você adentra nesse espaço da saúde, começa a aparecer preconceitos e que muitas vezes são difíceis de combater, né? Então, às vezes, o letramento digital, a gente fala no letramento digital
que é um passo importantíssimo para isso, né? E a própria CEIDIG, o próprio movimento que está sendo feito é importante, mas a gente tem que considerar que muitas vezes o PET, por exemplo, é um exemplo disso, é a possibilidade da gente ir levar para os serviços vivências que são feitas através da saúde digital e que vão fazer com que as pessoas quebrem esses preconceitos, quebrem essas resistências e elas possam perceber o quanto é importante esse mundo. Entenderam? Quer dizer, a gente vive essa contradição que ela é muito importante da gente levar em conta. Por um lado, a digitalização cotidiana que a sociedade está passando, e, por outro lado, essa desconfiança que a saúde não. A saúde talvez não possa usar. No caso nosso, por exemplo, da teleodontologia, tem muito disso, né? Quer dizer, você conecta, você contata serviços e mesmo gestores que falam, mas teleodontologia, mas como, né? A odontologia é uma prática absolutamente técnica, tem que ter a boca lá para o dentista tratar. Então, assim, são imagens que são trazidas pela sociedade que vão brecando esse processo. E eu acho que a gente tem que ir cada vez mais levando, né, essa ideia da saúde digital para a população de uma forma extremamente acessível, né? Quer dizer, o meu SUS é um exemplo marcante disso, né, de como isso vai adentando, mas isso ainda faz parte, assim como o Rodrigo falou, né, essa unificação dos prontuários ainda tem uma longa caminhada, a gente tem uma longa caminhada em termos da comunicação para a população, da importância ou da possibilidade que a saúde digital tem, né? Era isso, gente. Com certeza, importantíssimo sua fala, Celso. Eu vou passar para a Deise, eu só vou responder a Dominique, a pergunta dela, que a Dominique perguntou se que a gente tinha comentado que assim, só quem pode acessar os dados do paciente é quem é o profissional que está cuidando daquele paciente, né? Se a tecnologia permite o rastreio do caso esses profissionais acessem os dados que não estão sob seus cuidados. Depende do sistema. Em geral, os sistemas eles têm todo o rastreio, então eu consigo saber dentro do sistema quem que acessou tal informação de determinado paciente, o horário que acessou, e a gente tem vários casos, por exemplo, nos hospitais grandes daqui de São Paulo, que acho que vocês já tiveram contato, por exemplo, na mídia, de que alguma pessoa famosa, que era conhecida, pessoa pública, internou na instituição, vazaram dados, às vezes a pessoa não estava cuidando, era um profissional, não estava cuidando daquela pessoa, acessou o prontuário do paciente, divulgou a informação, a pessoa foi demitida da instituição. Tem vários casos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, de todas as áreas. De vez em quando a gente tem uma notícia sobre isso. Então, as grandes instituições hoje, elas têm esse cuidado de rastreio. Então, em geral, o profissional que não está prestando cuidado direto para aquela pessoa não pode ter acesso aos dados daquele paciente, tem que ter um controle de acesso. Então, tem esse controle de acesso e tem a questão de rastreabilidade também. Então, hoje, os sistemas, eles devem fazer rastreabilidade de acesso. Então, depois eu olho lá no histórico de quem acessou a informação do paciente e eu olho, poxa, mas se esse profissional não está cuidando dele, por que ele acessou o prontuário do paciente? Então, hoje a gente tem que ter bastante cuidado quando usa os sistemas, porque tudo é rastreado, tudo pode ser rastreado. Mas aí o nível depende de sistema para sistema, né? Mas é importante vocês saberem isso. E aí agora eu vou passar para a Deise, porque eu falei demais, desculpa, Deise. A gente se empolga aqui. Imagina, a gente ia ficar horas aqui falando. Bom, gente, o Rodrigo fez uma introdução para vocês, colocou algumas perguntas que são muito importantes, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns conceitos de saúde digital, de onde tudo isso começou. Na realidade, hoje a gente tem digamos, vários processos de saúde digital acontecendo, muito por conta dos avanços das tecnologias que nos permitem fazer muito mais coisas do que a gente já fazia há alguns anos atrás. E também tem um aspecto que a gente fala daqui a pouco, que foi uma aceleração desse movimento e desse uso mais
mais concentrado da tecnologia, mais massivo, em função da própria pandemia que acabou acelerando esse desenvolvimento, tá? Então, vocês estão vendo a tela? Eu sei que está menor aí. Sim, Sim, a gente está vendo, Daisy. Espera aí um pouquinho, deixa eu mudar aqui. Então, é um pouquinho isso que a gente quer trazer para vocês, porque a gente acha que é bem importante vocês conhecerem esses conceitos mesmo de saúde digital, porque senão fica difícil a gente trabalhar com o projeto, porque o projeto vai envolver, lógico que um conhecimento em saúde, de uma forma geral, só que envolve também alguns conceitos e um pouco de conhecimento, diria assim, talvez muito, né, de saúde digital, tá? E é por isso que a gente planejou fazer dar essas aulas para vocês, tá? Não está em tela cheia, né? não, ainda não. Daisy, você está com duas telas? Está trabalhando com duas telas? Dois Para a monitores? gente não atrasar demais, eu acho que até dá para vocês verem, e eu acho que mais do que os slides em si, os slides é mais um ilustrativo aqui, mas acho que é importante a gente dialogar com vocês e vocês colocarem as suas dúvidas quando vocês tiverem, tá? A gente tem, por parte do governo federal, um programa chamado Programa SUS Digital. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais dele, embora não tudo, né, tem um videozinho que tem algumas noções gerais, alguns marcos legais do Programa SUS Digital. Ele é muito importante no estabelecimento do uso da saúde digital no contexto do SUS, e lógico que no caso do nosso projeto, ele também tem uma parte muito importante aí. Então, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais, eu vou falar muito pouco sobre ele, porque o tempo que a gente tem aqui não nos permite, mas eventualmente a gente vai voltar em outras ocasiões, ou às vezes até em outras aulas que a gente vai dar para vocês. E aí, só para contextualizar também, a telesaúde no Brasil, ela não surgiu nem com o SUS digital, e muito menos depois da pandemia. A gente já tinha programas relacionados à telesaúde desde 2006 no Brasil, tá? E aí eu também recomendo, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, tem um artigo que recentemente saiu publicado na Revista de Direito Sanitário, que é um histórico da telesaúde no Brasil. Então, já tinha um artigo anterior, mas ele não pegava porque ele era de alguns anos atrás, e esse artigo que a gente acabou de publicar, ele traz um histórico, e então é interessante se vocês quiserem conhecer também como é que foi se dando o Programa Nacional de Telesaúde no Brasil. Esse artigo é um artigo que conta um pouquinho essa história, para quem quiser também se aprofundar um pouquinho mais, tá? E aí, para não deixar de fazer perguntas para vocês, que hoje a gente só está fazendo pergunta, né, Rodrigo? Eu trouxe para vocês aqui, para vocês colocarem muito rapidamente, não precisa ser nada muito elaborado, mas assim, o que para vocês significa, o que para vocês, quando a gente fala de saúde digital, lógico que eu sei que vários de vocês já conhecem um pouco mais, mas eu sei que nem todo mundo conhece tanto. Se vocês quiserem escanear esse QR Code, não sei se dá para vocês verem ou se dá para escanear, e vocês responderem o que para vocês é
saúde digital, seria legal para depois a gente fazer uma discussão aqui, tá? Deixa eu tirar isso. Bom, então, daqui a pouco eu olho as perguntas, as respostas aí. Então, só para vocês entenderem um pouquinho mais, na aula passada, a Érica, o Manuel e o Lucas, eles deram meio que um histórico para vocês do SUS. Para quem não conhecia muito, né? Eu acho que vocês conseguiram ter um histórico aí de como foi acontecendo. Então, e no caso da saúde digital, ela também tem muito a ver com a história do SUS, tá? Então, aqui, a gente tem alguns marcos que depois a gente, mais lá para frente, a gente vai ter o aparecimento da informática em saúde ou da saúde digital. Informática em saúde, e eventualmente vocês vão ver. Hoje está mais comum a gente falar em saúde digital, mas também, dependendo do documento que vocês olhem, ou do local onde vocês acessem, vocês também encontram esse termo, que é um termo talvez um pouco mais... Talvez não, é um termo mais antigo que saúde digital. Mas quando a gente fala em informática em saúde, a gente está falando um pouco mais de sistemas, tá? Mas também esses termos eles acabam se confundindo. E aqui, tirando o programa Brasil Sorridente, tem a ver com odontologia, e a Rede de Atenção à Saúde Bucal, que também tem a ver com odontologia, mas esse histórico aqui é um pouco da Constituição, né, que quando começou lá na Constituição, e depois teve a criação do SUS, o Programa Saúde da Família, pulando aqui o Brasil Sorridente, que não tem a ver com o que a gente vai falar aqui. Mas, em 2015, a gente tem o que a gente chama Política Nacional de Informação e Informática em Saúde. E ela foi uma das políticas disparadoras do uso da informática em saúde também no país, tá? Depois, em 2024, a gente tem o programa SUS Digital, uma portaria referente ao programa SUS Digital, e várias outras portarias que vão definindo a utilização da saúde digital no SUS. E aí tem meio que um divisor de águas, no caso da Constituição, que vocês escutaram lá na aula passada, que antes a gente tinha em toda a medicina, mesmo na saúde bucal, um modelo de saúde que a gente chama de centrado na doença. E a partir da Constituição e depois com a criação do SUS, a gente passa a mudar, a encarar de forma um pouco diferente e atuar de uma forma um pouco diferente na saúde. E aí a gente passa para um modelo que a gente chama de modelo de atenção integral. E aí eu estou falando tudo isso para a gente entender como é que a gente superou, né? Talvez a gente não possa dizer que a gente superou 100%, mas mudou muito a saúde nesses últimos 30 anos, principalmente no âmbito do SUS, tá? Então, é só para a gente entender onde é que vai entrar aí a saúde digital, em que contexto que ela vai entrar, tá? Então, esse conceito do cuidado em saúde, ele passa por um modelo de promoção e intervenção nos fatores de risco da doença. Isso tudo vocês já viram um pouco na aula passada, e aí a gente vai ter, vocês já devem também ter escutado isso, estudado sobre isso, a gente tem as redes de atenção à saúde. Então, antes você tinha os sistemas de saúde muito fragmentados, e assim, você tinha poucos serviços disponíveis no SUS. As redes de atenção à saúde, existe uma definição clássica, né, da rede de atenção em saúde, que foi que essa definição foi dada pelo Eugênio Vilaça. Acho que o Celso aqui tem muito mais bagagem para falar sobre isso, mas é para vocês entenderem que as redes de atenção à saúde, elas são arranjos, que a gente chama, organizados em ações e serviços. E a saúde digital, ela vai ser um desses serviços que estão cada vez mais sendo adotados e implementados no nível do SUS, e também, não só no nível do SUS, mas também no nível
da saúde suplementar, da saúde privada, que vocês, talvez alguns de vocês, que eventualmente possam ter planos privados, pode ser que vocês já tenham tido uma experiência, por exemplo, de fazer uma teleconsulta num convênio, tá? Então, apesar de todos esses avanços que a gente teve ao longo de todos esses anos no SUS, a gente ainda tem muitos desafios. Existem desafios enormes na saúde no Brasil. Agora à tarde eu estava conversando com 2 pessoas que são do Acre, né? E o Acre é um estado com 22 municípios, e eles têm cidades, por exemplo, tem uma cidade lá que você consegue acessar a cidade depois de 15 horas de barco, né? Então, quando a gente fala de saúde digital, talvez no nosso caso, que mora em São Paulo, que tem acesso a qualquer especialista, você pode às vezes até não ter recurso financeiro, dependendo do especialista, né? Mas a gente, no nosso espaço de fala, aonde a gente vive, muitas vezes a gente não entende muito, mas onde entra a saúde digital, né? Se eu tenho acesso ao cuidado em saúde. Se você pega locais distantes, pode ser que a realidade não seja a mesma nossa, né? Como não é. Então, vamos supor um caso de uma paciente que está, uma moradora de uma comunidade na Amazônia, que precisa de atendimento médico, mas a unidade de saúde mais próxima está a 2 dias de barco. Então, do nosso espaço de fala, numa cidade como São Paulo, talvez seja mais simples resolver um problema de saúde com qualquer especialista. Agora, em locais mais com acesso mais difícil, como até vocês colocaram na pergunta que o Rodrigo falou, fica muito mais complexo, muito mais complicado. Ou, por exemplo, essa imagem que eu mostrei para vocês aqui, anterior, ela é uma imagem, essa senhora não é uma paciente, tá? Real, tá? É uma imagem que eu coloquei aí, coloquei com uma situação, mas existem várias dessas situações. Agora, essa daqui é uma imagem real, é um local no município de Parintins, que fica muito distante, e vocês estão vendo essa aglomeração de pessoas, essas pessoas estão aglomeradas nesse local porque elas estão, é uma foto aérea, né? Mas elas estão reunidas aí porque vai ter, nesse dia aí, acesso a médico e dentista. Então, se a gente olha essa foto aí, para você acessar, para essas pessoas acessarem médico, dentista, não é uma coisa simples, né? E muito provavelmente acessar especialista é muito mais difícil, tá? Então, nessas situações, como que é possível a gente ir até o paciente? Vocês já se perguntaram sobre isso? Como que, no caso da tecnologia, ela pode mudar ou, eu não diria resolver, porque nem tudo a gente vai conseguir resolver com tecnologia, mas como é que ela pode nos auxiliar a mudar essas realidades que a gente tem? Mesmo, por exemplo, gente, se a gente pegar Tapiratiba, que é o local que está aqui conosco, a gente não tem essa realidade dessas imagens que eu mostrei, mas a gente tem. Tapiratiba é um município de São Paulo, tá? Ele fica muito próximo de Minas, mas ainda é São Paulo, e eles também têm dificuldades de acesso para a população, de todos os profissionais, para todos os profissionais de saúde. Então, é um município de São Paulo, no estado de São Paulo, no estado mais rico do país, e a gente também tem dificuldades, eles também têm dificuldades, dependendo do caso do paciente. Flávio e André aí podem comentar. Eu não sei quem mais está aqui. Então, não é uma coisa assim. Eu dei o exemplo de Parintins, dei o exemplo de um fictício aqui, de uma cidade, de um local do Amazonas, mas não quer dizer que uma cidade como São Paulo, como Tapiratiba, a gente também não possa ter problemas de acesso à saúde, tá? Tanto é que, depois eles podem falar melhor do que eu, eles também estão fazendo uso da telesaúde para poder suprir essas necessidades que eles têm.
E o projeto que a gente vai fazer com eles também é para ajudar eles a ter mais acesso à saúde, tá? Então, no caso daquela senhora que vocês viram no barco, a gente pode acessar esse paciente por meio de barco, por exemplo, né? Ou então prover acesso a projetos como esse que vocês estão vendo aí, que é um projeto assistencial, e eles levam, é um projeto da Igreja Católica, eles levam profissionais de saúde, que são esses profissionais que vocês estão vendo na foto aí, de forma voluntária, e esses profissionais costumam ficar, geralmente são expedições que eles fazem durante uma semana. Durante uma semana, esse barco, tem mais de um barco desse, eles percorrem as comunidades, algumas dessas comunidades que já são pré-agendadas, e eles percorrem prestando assistência médica e odontológica para esses locais. Então, essa é uma forma de você levar assistência, só que nem sempre eles conseguem, lógico, eles não vão conseguir suprir toda a carência de cuidado em saúde da população. Então, uma forma de você prover acesso à saúde é usando o que a gente chama de saúde digital, tá? E aí eu fiz aquela pergunta que eu fiz para vocês, como é que a gente pode definir saúde digital? Se vocês procurarem a definição de saúde digital, vocês vão encontrar inúmeras definições de saúde digital, tá? Inúmeras, e sim, existem várias definições. Eu vou trazer uma aqui para vocês, muito provavelmente na pergunta que eu fiz para vocês, vários de vocês devem ter dado uma definição de saúde digital, tá? Eu trouxe uma definição aqui, que foi uma definição da Organização Mundial da Saúde. Eu gosto dela porque ela é simples e dá para a gente entender de forma bem clara. Então, eles consideram saúde digital como um termo que é um termo abrangente para tecnologias digitais que são usadas para apoiar a saúde e também áreas relacionadas à saúde. E por que eles falam áreas relacionadas à saúde? Se você, por exemplo, vamos supor, professora Milana. A professora Milana, ela é professora da Poli, tá? Da Escola Politécnica. Ela não é da saúde, ela é engenheira, tá? Vamos supor que a Milana agora está trabalhando aqui com a gente, ela se encanta com saúde digital, né, Milana? Estou vendo ela aqui. E aí ela resolve montar uma empresa que faz prontuário eletrônico. Hoje ela ficou interessada em prontuário eletrônico, ela resolve criar uma empresa de prontuário eletrônico. Ela não é da saúde, mas ela vai ter uma empresa de prontuário eletrônico. Então ela está fazendo um produto que é para a saúde, e, lógico, o prontuário eletrônico ele é um sistema que apoia, né, o cuidado em saúde. Então, a Milana está numa área que é uma área relacionada à saúde. Então, é por isso que eles falam que as tecnologias elas são usadas tanto para apoiar a saúde mesmo, como, por exemplo, nós aqui que vamos fazer lá o projeto Contato Piratiba, como, por exemplo, áreas relacionadas à saúde. Então, ela é uma grande área. E aí, quando a gente fala de telesaúde, que é um outro termo que ele não é novo, mas ele não é um termo tão corriqueiro para a gente, a telesaúde, ela fica dentro da grande área chamada saúde digital, tá? Aí, o que tinha antes da pandemia? O que era possível? O que a gente já tinha em termos de saúde digital antes de acontecer a pandemia? A gente tinha várias iniciativas relacionadas à saúde digital. Uma era a Rede Universitária de Telemedicina, que, por sinal, aqui, essa plataforma que a gente usa, que é a plataforma da RNP, a plataforma da RNP é da Rede Universitária de Telemedicina, tá? Então, ela é um serviço que provê acesso à internet para as universidades federais, por exemplo. Tá? E um dos serviços que eles provêm é essa plataforma que a gente usa. A gente tinha a Rede UnaSUS. A Rede UnaSUS é a Universidade Aberta do SUS, que a Rede UnaSUS ela faz cursos para capacitar os profissionais do SUS. E uma outra coisa que a gente tinha é o programa Telesaúde Brasil Redes.
E o que esse programa ele basicamente fazia? Ele fazia o que a gente chama de teleconsultoria. Então, vocês vão ouvir, às vezes a gente fala assim, tal lugar faz teleconsultoria, como, por exemplo, Tapiratiba está fazendo teleconsultoria. E tem um outro termo que a gente chama de teleconsulta. O que é teleconsultoria? Então, vamos supor, o André, que é o dentista que está aqui assistindo, que eu já vi que ele estava aqui, vamos supor que ele tem uma dúvida, ele está atendendo um paciente, ele teve uma dúvida lá em relação àquele caso daquele paciente. Aí, ele vai no computador dele lá, aí ele coloca a dúvida dele lá. Eu tenho uma dúvida clínica aqui, eu não sei como é que eu vou dar andamento no caso desse paciente. Aí essa consulta dele, essa dúvida dele, vai para um outro profissional de saúde que vai ajudar o André a resolver essa questão. Então, esse profissional geralmente é um especialista, ele vai lá, pega a dúvida do André e vai dar uma resposta para o André, ou ele vai dar o que a gente chama de segunda opinião. E aí essa segunda opinião chega lá no André, e o André, o que ele pode fazer? Com aquela resposta, ele pode resolver o caso do paciente. Ele não precisa encaminhar, por exemplo, o paciente, porque esse profissional, ele ajudou o André lá com esse caso, tá? Então, isso que a gente chama de teleconsultoria, porque é uma consulta, digamos assim, entre dois profissionais de saúde. E uma outra coisa, só pode, por exemplo, ser um dentista perguntando para um outro dentista? Não, por exemplo, você pode ter a Flávia, que é auxiliar de saúde bucal, também tendo uma dúvida e colocando lá no sistema. Quem vai responder essa dúvida da Flávia é, por exemplo, a Flávia é auxiliar de saúde bucal. Quem vai responder é o dentista, mas pode ser feita entre diferentes profissionais, tá? Então, isso quando é profissional é uma teleconsultoria. E é diferente de uma teleconsulta. Uma teleconsulta é profissional com paciente. É um paciente que tem lá um problema de saúde e ele faz uma consulta remota com um profissional de saúde, tá? Então, existe essa diferença entre esses termos. Não é a mesma coisa, teleconsultoria e teleconsulta. E aí, antes da pandemia, no Brasil, só era permitido se fazer teleconsultoria. Não era permitido se fazer teleconsulta profissional com paciente. Era proibido pelos conselhos profissionais. A partir da pandemia, por conta da grande demanda de consultas que não eram mais realizadas, não podiam ser mais realizadas presencialmente, passou-se a permitir, tem uma lei que a gente chamava de Lei de Telemedicina, que é essa lei aqui, 13.989, de abril de 2020, que passou a permitir que se fizesse teleconsulta, tá? Só que aí outros conselhos profissionais passaram também a permitir, conselho de odontologia, conselho de enfermagem, enfim. E aí, só que assim, todas essas legislações, vamos dizer assim, elas falavam que isso era permitido enquanto durasse a pandemia. E as pessoas que trabalhavam com telesaúde logo pensaram assim, bom, quando terminasse a pandemia não ia poder mais fazer. Só que estavam sendo feitas no Brasil milhões de teleconsultas, tá? Então, vários deputados, pessoas de outras organizações que trabalhavam com telesaúde começaram a se organizar para que quando terminasse a pandemia, a gente já tivesse uma lei aprovada que permitisse a teleconsulta no Brasil a partir daí. E foi o que aconteceu com essa lei aqui, Lei 14.510, para quem quiser ler sobre a lei, é uma lei bem curtinha, de 27 de dezembro de 2022, que foi quando se decretou, o Ministério da Saúde decretou que não tinha mais a pandemia, tá? Lógico que a gente continuava tendo casos de Covid, mas já não era a pandemia. Então, é a partir daí que se permitiu que no Brasil fizesse teleconsulta para todas as profissões da saúde, tá? Além disso, a gente tem as portarias do SUS Digital, que a partir de 2023, a gente tem uma série de portarias que uma delas é a portaria do SUS Digital, tem uma outra que traz
digamos que um aperfeiçoamento ou várias outras coisas novas para uso da telesaúde, das teleconsultas, dos núcleos de telesaúde. E aí você tem uma série de legislações que vão aprimorando e deixando um pouco mais claro e preciso o que é permitido e o que está sendo feito a partir daí, principalmente no SUS, tá? Bom, então eu acho que ficou um pouco mais claro para você. Então aqui, ó, só para dar uma resumidinha, teleconsulta é paciente profissional que interagem remotamente de uma forma bem simplificada. Lógico que a gente tem um termo de consentimento, que sempre é enviado para o paciente para ele permitir, para que ele possa realmente fazer a consulta, entre outras coisas. Então, gente, eu não vou detalhar todas essas legislações, mas só para vocês terem uma ideia, a gente tem a saúde digital, a telesaúde no Brasil há bastante tempo, desde 2006, 2007, tá? Que foi lá quando foi instituído o Programa Nacional de Telesaúde. E aí as legislações, elas foram se aperfeiçoando, foram se ampliando, até que agora, a partir de 2023, 2024, a gente tem, por exemplo, a partir de 2020, o programa Conect SUS, que hoje a gente tem o aplicativo, Meu SUS Digital, como a Camila falou, antes ele chamava Conect SUS, né? E ele passou por uma série, está sempre passando por uma série de melhorias, e hoje a gente, ele mudou a nomenclatura e passou a ser o Meu SUS Digital. E a RNDS é a Rede Nacional de Dados em Saúde. O que faz essa Rede Nacional de Dados em Saúde? O Rodrigo comentou de vários prontuários para vocês, MV, SUS Digital, PEC e SUS APS, e aí esses prontuários, eles estão recebendo dados que são imputados lá pelos profissionais de saúde, e esses dados, eles são enviados pelos diferentes serviços lá para essa Rede Nacional de Dados em Saúde. Então, a Rede Nacional de Dados de Saúde, depois a gente pode falar um pouco mais detalhadamente para vocês, a ideia é que ela congregue todos os dados de saúde de todos os pacientes de todo o Brasil, inclusive, não só do SUS, mas inclusive da rede privada, tá? E isso daí, esses dados, eles são processados e depois devolvidos para os respectivos serviços para que eles possam ser utilizados, esses dados pelos respectivos serviços para fazer políticas públicas e tudo mais. Então, esse trânsito de informações, como vocês até comentaram lá, quais são os riscos, né? Esse trânsito de informações, ele tem que ter padrões, como o Rodrigo comentou, então ele tem que ter uma série de normas para que eles sejam os mais seguros possíveis. O Rodrigo também comentou da Lei Geral de Proteção de Dados, que, embora a Lei Geral de Proteção de Dados ela seja uma lei que não vale só para a saúde, mas ela é uma lei muito importante para quem é da saúde, porque ela tem várias normas lá, vários artigos que são relacionados à saúde e nos afetam profundamente. Rodrigo também comentou de vários vazamentos de dados, roubos de dados que acontecem. Então, isso muitas vezes é culpa, digamos assim, dos próprios profissionais que às vezes não sabem lidar com os dados ou não têm o que a gente chama de letramento digital e às vezes acabam incorrendo em acidentes de violação de dados. Então, só para, de uma forma muito simplificada, porque a gente não tem tempo para detalhar muito para vocês, o que é o Programa SUS Digital? Qual que é o objetivo dele? O objetivo do Programa SUS Digital é fazer o que a gente chama de transformação digital no SUS. E para que eles estão fazendo essa transformação digital do SUS? Para você ampliar o acesso da população. Se vocês lembrarem daquela paciente lá, naquele barquinho, de repente, se você conseguir essa paciente acessar o que ela precisa de forma digital, pode ser que muitos desses pacientes que vivem nessas comunidades mais distantes, que têm dificuldade de acessar o serviço de saúde, elas possam ter um maior acesso por meio da saúde digital.
Então, o objetivo é ampliar o acesso da população às suas ações e aos seus serviços, com vistas à integralidade e à resolubilidade da atenção em saúde. Isso de uma forma bem simplificada. Se vocês quiserem olhar melhor, tem uma referência aqui, que é a portaria 3232, que fala um pouco mais detalhadamente, fala todos os objetivos do programa SUS Digital, e que é muito importante aqui para a gente conhecer e para a gente trabalhar no nosso projeto Conta Piratiba. Eu vou listar aqui 3 coisas, tá, gente? Uma das coisas que é importante no uso, nessa adoção da saúde digital, a gente, e até o Rodrigo também comentou, é o uso apropriado, ético e crítico das tecnologias de informação e comunicação, tá? Então, quando a gente fala de letramento digital, a gente não está querendo dizer que as pessoas que não têm letramento digital são as pessoas que têm baixo nível educacional. Isso não tem, teoricamente, não tem muito a ver, porque você pode ter uma pessoa que tem nível universitário, que tem muita dificuldade em trabalhar ou usar as tecnologias digitais, tá? Então, uma coisa é a pessoa ser letrada no sentido de educação formal, outra coisa é ela ter letramento digital, tá? Então, são coisas um pouco diferentes. Então, não necessariamente, quando a gente fala a pessoa não tem letramento digital, essa pessoa ela tem um baixo letramento em termos de alfabetização, tá? E aí tem isso de falar de uso apropriado, ético e crítico também é muito importante. Por que a gente fala muito da LGPD? Porque é importante a pessoa conhecer. E lá a gente tem vários aspectos relacionados à ética e o uso mais adequado das tecnologias, tá? Uma outra coisa que está no programa SUS Digital, que tem muito a ver com o nosso PET Saúde. Uma das diretrizes do programa SUS Digital é incentivar a formação e educação permanente. Então, uma coisa que a gente está fazendo aqui é um pouco disso também, tá? Que mais? Promover a interoperabilidade de dados em saúde. Essa vocês já estão sabendo, né? Que a gente falou agora há pouco de interoperabilidade. Fica até mais fácil agora de falar, né? Então, esse também é uma dos objetivos do programa SUS Digital, tá? Que eu não vou entrar em detalhes, porque a gente já falou um pouquinho. E também, essa foto eu acho muito interessante, porque você tem uma mãe, uma filha aí, né? Você tem a mãe, que talvez ela não consiga ter muito, saber usar muito a tecnologia. Isso também é uma dificuldade. O fato, a gente não pode, quando a gente adota a saúde digital, um dos cuidados que os profissionais precisam ter, os serviços, as políticas, é não aumentar essa iniquidade. Então, ou perpetuar, né? Porque a gente tem muitas iniquidades. E lógico que a saúde digital, ela também tem que olhar para esse aspecto. Se a pessoa ela não consegue usar, a gente deve trabalhar no sentido dela conseguir usar. Ou às vezes ela não consegue usar, mas uma pessoa que está apoiando, ou um parente, ou às vezes um agente comunitário, ou, por exemplo, no caso da odontologia, um auxiliar de saúde bucal, pode ajudar, de repente, essa pessoa, ou às vezes um profissional mesmo de saúde, pode ajudar essa pessoa a ter acesso também a um serviço de saúde por meio das tecnologias, tá? Bom, aí isso daqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas a gente tem, Tapiratiba, a gente sabe que também participou disso, os diferentes municípios no Brasil inteiro, eles traçaram planos de ação para fazer essa transformação digital. Isso que vocês estão vendo aí é as etapas desse plano, mas eu não vou entrar em detalhes, depois numa outra oportunidade a gente pode explicar um pouquinho mais para vocês, mas a ideia é que esses planos de ação, eles possam ajudar
a se obter essa transformação digital. E aí eu trouxe aqui só 2 exemplos para vocês verem da saúde digital na prática. Então, a gente tem, por exemplo, um serviço que é provido pela Universidade Federal de Santa Catarina, que é um serviço de telediagnóstico dentro da estomatologia. Para quem não sabe, para quem não é da área odontológica aqui, a estomatologia é uma área da odontologia, né? E aí, vamos supor, aqui é um fluxo de serviço que é provido pela Federal de Santa Catarina. A gente tem na odontologia poucos especialistas em estomatologia, e então o que muitas vezes acontece? Um profissional, muitas vezes, ele tem dúvidas em relação a exames bucais, às lesões que ele avalia, que ele vê na boca, e aí ele pode, na dúvida, ele pode enviar essa imagem ou esses dados do paciente, que é o que a gente chamou de teleconsultoria. Ele faz a foto, existe um protocolo para ele fazer de acordo com... para ele fazer uma foto adequada, ele manda esses dados do paciente para um serviço, onde ele vai ter um especialista em estomatologia, esse profissional, ele avalia esse caso e devolve um resultado dessa avaliação dele para o profissional que está na ponta. Isso evita, assim como esse serviço, gente, existem vários outros serviços de teleconsultoria no Brasil inteiro. Existe na oftalmologia, existe na dermatologia, e esses serviços ajudam aos profissionais que estão na ponta, que muitas vezes não têm acesso a um curso, ou não têm acesso a conversar mesmo com outros profissionais que possam ajudá-lo a resolver essa questão. Então, isso evita, muitas vezes, que o paciente seja encaminhado, tá? Nem todo mundo, mas assim, quem está no serviço sabe como é difícil, vocês já devem ter escutado falar assim, fulano teve um diagnóstico de câncer e demorou não sei quantos meses até conseguir o atendimento, porque ele foi encaminhado, aí quando ele é encaminhado, muitas vezes ele não é na cidade onde ele mora, ele precisa ir para uma outra cidade maior, ele vai perder o horário de serviço, às vezes um dia de serviço, ele vai ter que entrar numa fila, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, existem pesquisas que mostram que esses serviços de telesaúde, que prestam esse serviço de teleconsultoria, que a gente chama, de cada 2 teleconsultorias que são feitas, evita-se um encaminhamento de paciente. Então, isso é muito interessante para os pacientes, principalmente, que tenham agilidade no seu diagnóstico, depois do seu tratamento. É muito interessante também para os serviços, porque imagina você, por exemplo, que eu estava comentando, eu estava conversando com essas 2 coordenadoras da saúde primária no Acre, eles têm muita dificuldade em relação a isso. E então, muitas vezes não tem para onde encaminhar esse paciente. Às vezes, imagina um paciente que mora a 3 dias de barco, como é que ele vai se deslocar várias vezes para fazer esse atendimento? Então, isso evita muito encaminhamento de paciente, tá? Isso é feito com saúde digital, tá? Estou acabando aqui. Aqui é um exemplo de teleoftalmologia. A Universidade Federal de Goiás, ela tem um serviço muito interessante, muito bonito, por sinal. Eles fazem, esse aparelho que vocês estão vendo aí, um celular acoplado num retinógrafo, né? Então, eles fazem essa imagem é enviada essa pessoa que está fazendo essa imagem, ela não é um oftalmologista. Então, ele é um técnico, ele está fazendo uma foto, essa foto essa imagem é enviada para um oftalmologista que não está no mesmo local, está distante, e ele faz um diagnóstico. Isso evita pacientes que, por exemplo, têm problemas sérios, como, por exemplo, glaucoma, né? Várias outras situações onde o paciente, às vezes, pode ficar cego se ele não tiver um diagnóstico adequado, tá? Então, existem vários serviços relacionados à telesaúde. Aqui é
uma outra ação que é feita nos territórios sanitários indígenas, que vocês estão vendo, não sei se vocês reconheceram aí a Camila nessa foto aí, ela acompanhou algumas dessas expedições da Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério, que foram implementar a telesaúde nos distritos sanitários indígenas. Então, a gente tem vários serviços que estão sendo implementados no Brasil inteiro, usando a saúde digital. E aí, só para terminando aqui com vocês, existem várias definições, vários tipos de serviços diferentes feitos com telesaúde. Uma delas é o telediagnóstico, por exemplo, vocês viram aí da estomatologia, e mesmo no caso da oftalmologia, a gente chama de telediagnóstico, é um serviço prestado à distância, por meio de tecnologias digitais, com transmissão de gráficos, imagens, dados, para emissão de um laudo ou de um parecer. Basicamente é isso. Aí a gente tem outros tipos de serviço, por exemplo, telemonitoramento, acompanhamento, por exemplo, de pacientes idosos, tá? Que é um pouco daquilo que a gente está querendo fazer lá em Itapiratiba. A gente vai ter pacientes diabéticos, pacientes hipertensos e que estão meio fora do sistema de saúde ou não fazem acompanhamento muito frequente ou com muita regularidade. E muitos desses pacientes, eles não têm diabetes controlada, têm hipertensão descontrolada. Existem situações ou estudos que mostram, você fazer um acompanhamento remoto do paciente, você consegue uma maior adesão do paciente às medicações, ao controle dessas doenças, e você evita intercorrências que causam problemas maiores para o paciente se você conseguir fazer o acompanhamento dele. Então, isso a gente chama de telemonitoramento, por exemplo. Tá? A gente tem teleeducação. De uma certa forma, o que a gente está fazendo aqui é teleeducação, né? A gente está fazendo uma capacitação de vocês de forma remota. Então, isso a gente chama de teleeducação. Outro exemplo, teleregulação. Teleregulação é quando a gente usa a telesaúde para fazer gestão de filas, que é o exemplo que eu dei para vocês de quando a gente faz, por exemplo, um telediagnóstico de forma remota, ou então, por exemplo, quando o paciente está lá na fila da regulação e você usa a telesaúde para fazer com que esse paciente, ele passe, antes de chegar num especialista, ele passe por um profissional para saber realmente se ele precisa ser encaminhado. Então, são diferentes densidades, diferentes tipos de serviços que são possíveis com a telesaúde. A gente tem benefícios, mas a gente também tem riscos. Nem tudo é perfeito. O Rodrigo comentou de algumas coisas, vocês levantaram algumas questões quando ele fez as perguntas lá, tá? O que a gente tem, como a gente poderia citar de alguns benefícios? A gente tem expansão do acesso ao atendimento especializado, a gente tem redução da sobrecarga dos serviços, maior eficiência no diagnóstico e tratamento. Voltando de novo, eu conversando com essas duas pessoas que são do Acre, elas estavam falando que o diagnóstico de doença de câncer bucal, o laudo da biópsia levava mais de 15 dias para chegar, 15 dias até que não é tanto tempo assim, mas para câncer pode ser bastante. Agora eles conseguiram um serviço usando telesaúde, eles vão diminuir muito esse número de dias. Então, são agilidades que a gente consegue com telesaúde muito importantes para quem está lá esperando um diagnóstico e um tratamento. E melhor registro e segurança das informações do paciente, como a gente estava comentando aqui em relação aos prontuários. A gente tem desafios, não são pequenos os desafios, entre eles infraestrutura e conectividade, capacitação profissional. Por isso que a gente fez questão também de trazer esses conceitos para vocês, porque é importante vocês conhecerem para a gente fazer um trabalho mais adequado lá com o pessoal, com a equipe de Itapiratiba. Segurança e privacidade dos dados, isso é extremamente importante. E resistência à adoção tecnológica, porque eventualmente a gente vai encontrar resistência dos profissionais
às vezes a gente vai encontrar a resistência dos pacientes. E quanto mais a gente conhece o assunto, mais a gente vai entendendo e a gente vai quebrando essas resistências, tá? E acho que acabou. E aqui é um exemplo de uma moradora, também do estado, de uma cidade do Amazonas. Ela passou por um serviço de telesaúde, ela falou assim: fui consultada pelo telesaúde, foi uma experiência boa. Estamos precisando muito, porque não temos como nos locomover de onde a gente vive. Então, o projeto foi muito bom para a nossa comunidade. Com o telesaúde a gente consegue, porque eles vêm até nós. Então, é muito disso que a telesaúde traz para a gente. E acho que é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Hoje acho que a gente acabou se estendendo um pouquinho no horário aí. Não sei se todo mundo consegue ficar um pouco mais. Se alguém tiver pergunta, comentário, dúvida. Por parte da Rodrigo também, Celso, o pessoal de Itapiratiba, que está aqui conosco. Fiquem à vontade. Deise, eu ia só falar, vocês me ouvem bem, Sim. gente? Porque eu estou no celular. Então, essa experiência toda que a Deise trouxe, gente, acho que em termos de SUS, dá para a gente entender, a partir disso que a Deise colocou, como que o sistema pode ser mais eficiente. E não só mais eficiente, a questão de financiamento do sistema é uma coisa fundamental para o SUS, porque vocês imaginem como a questão de verbas, né, e de financiamento, de investimento no SUS, é uma das agendas importantes e históricas do sistema. Então, vocês imaginem, quando a Deise fala de encurtar distâncias, quando a Deise fala de laudos que vêm mais rápido, ou de teleconsultorias, ou teletriagens, vocês imaginem como o sistema se torna não só mais eficiente, voltando-se para a integralidade dele, mas como ele se torna eficiente em termos financeiros. E isso também é uma questão fundamental para o sistema, né? Ele se torna mais barato, ele se torna mais ágil e ele se torna mais eficiente em termos de resolução dos problemas, né? Eu acho que era isso que eu queria colocar, desde em relação à questão do SUS propriamente dito, né? Em relação à questão da conta, muitas vezes financeira, e que é importantíssimo a gente pensar nisso, né? Exatamente. Rodrigo, quer colocar mais alguma coisa? Acho que a gente trouxe conceitos que são bem complexos também, né? E assim, são complexos até mesmo para os profissionais que já estão atuando. É muito novo, né? A gente está falando a gente está falando inclusive de novas mudança no processo de trabalho, né, dos profissionais que são formados para trabalhar de um jeito, assim, que é nesse contato presencial, no papel, e muitas vezes a gente está aí trazendo esse novo cenário, né? Então é bastante desafiador, a gente não consegue dar conta, esgotar nisso em uma hora, e acho que até justifica porque a gente está se estendeu um pouco, assim, porque o nosso PET envolve, esse é um tema central, né, que é de saúde digital, mas acho que a gente trouxe os pontos que são os pontos-chave aí, principais, experiências também, então acho que foi bem rica a troca de hoje. Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Eu sei que a gente adiantou muito hoje, mas acho que foi legal, porque a gente trabalhou bastante, mas assim, tem muita coisa ainda, tá? Todo mundo entendeu tudo. Mais alguma coisa? Todo mundo quietinho, né?
A André tinha comentado, aproveitando que o professor Celso e o Rodrigo conversaram, salienta a importância desses encontros para balizarmos a nossa atividade em conjunto com o Tapiratiba, que é o nosso objeto desse PET. Por isso, eu estou ansiosa para conhecer os aspectos que os profissionais de saúde de Tapiratiba vão trazer para a gente semana que vem. Isso é bem importante. Será imperdível, viu, gente? Peço licença para sair, por estou entrando em aula. Bom, eu acho que se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, como a gente já hoje foi um pouquinho além do nosso horário, a gente gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui, e a gente vai se encontrar no próximo encontro, que vai trazer um pouco da experiência de Tapiratiba. Tapiratiba está com várias coisas interessantes lá, em relação à telesaúde, vai ter o nosso projeto que também vai ser muito legal a gente trabalhar com eles nesse tema aí, usando a telesaúde. Tá bom? Então, a gente encerra por hoje e nós nos vemos na próxima. Rodrigo, obrigada aí pela parceria. Obrigado José, obrigada. também. Estou vendo a Josete aqui. Um abraço, pessoal. Uma boa noite para todos. Tchau, gente. Até a Um próxima. abraço, gente. Tchau, boa Tchau, noite. Celso.